Deus seja louvado. Amém. O assunto aqui é forte. Mas Deus sabe o motivo pelo qual esse texto será lido. O texto é longo, mas vale a pena. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Todos sabemos que Deus catalogou muitas doenças antes mesmo de elas serem descobertas pela ciência moderna. E existem momentos na nossa caminhada que o inimigo das nossas almas faz proveito para destruir vidas e desestruturar famílias inteiras, igrejas e ministérios. A depressão é uma doença, mas também uma arma nas mãos do adversário para a destruição. Diante dos profundos suspiros da alma de Jó, me vem a seguinte reflexão, que todo ser humano está sujeito a errar e a ter pensamentos suicidas, mesmo sendo cristãos. Todos somos fracos, forte é somente Cristo Jesus, o único que venceu a morte e o inferno. Esse tema é muito forte, mas Deus conhece o porquê de estar escrevendo ou narrando esse texto. Sim, o suicídio é pecado. Temos que reconhecer que nenhum homem sozinho suportaria o que Jó suportou. Ele só não desceu da noite para o dia na sua condição material, mas também foi piedosamente atacado pelo diabo. E em poucos minutos Jó perdeu tudo o que havia levado uma vida inteira para construir. Ele não perdeu só seus bens materiais, nem mesmo seus filhos foram poupados da fúria do adversário. Satanás tocou impiedosamente em tudo que Jó tinha, feriu até mesmo a sua carne, e só não tocou na alma porque não tinha permissão de Deus para isto. As circunstâncias da vida têm levado muitos a tocar no bem mais precioso concedido por Deus, a vida. Ela é um dom de Deus, e tirá-la seria o mesmo que afrontar o Criador e rejeitar sua benevolência. As aves rodearam a cabeça de Jó e só não fizeram ninho porque, apesar de sua situação, ele não perdeu sua fé em Deus. Nu vim do ventre da minha mãe, e nu tornarei ao pó da terra. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, disse Jó. Todo homem é tentado, independente do dom que carregue. Não é uma tarefa fácil pregar vida quando a morte nos rodeia, falar de portas abertas quando em nossas vidas elas estão fechadas, anunciar uma benção quando nós mesmos estamos falindo. Mas o mais difícil ainda é observar a palavra de Deus se cumprindo à nossa volta na vida de outros, enquanto nós continuamos na mesma situação. Jó suportou o insuportável, pois por muito menos alguém é capaz de abandonar a Deus. O espírito abatido seca os ossos e perturba a alma. A morte nunca foi a solução, mas para Jó ela parecia ser um alívio. Ah, quem dera que Deus cumprisse o meu desejo e que a mão do Todo-Poderoso descesse sobre mim e me esmagasse. Diante de seu estado calamitoso,
o servo do Deus Altíssimo considerava a morte uma libertação. Saul se suicidou porque, assim como Judas, ele não via retorno das suas decisões. Encurralado na batalha contra os filisteus e vendo Jonatas, seu filho, morto, ele toma sua própria espada e se mata. Ainda que a vida nos dê muitos motivos para desejarmos tirá-la de nós mesmos, Deus nos dá um único motivo para viver: Cristo, o remidor das nossas almas. Elias desejou a morte, assim como Jonas e Moisés. Sim, o profeta de Deus e também o líder de Israel, por algum motivo, eles também desejaram partir antes da hora. Mas Deus mostrou a Elias que ainda haviam muitos homens e mulheres que não haviam se prostrado diante de Baal-Zebul e nem beijado o seu rosto. Mostrou a Moisés do alto do cume da montanha de Pisga a terra da promessa, e muito mais do que isso, ele teve o privilégio de ver Deus pelas costas. A desigualdade social, os padrões ditados pela sociedade e os valores invertidos têm mexido com a cabeça de muitos, arrasando famílias inteiras, deixando cicatrizes e feridas incuráveis nos que aqui ficam. A vida é dom de Deus, não a rejeite. Por mais difícil que seja o teu caminho, não pare, faça como Elias, coma e beba, pois longo é o teu caminho e a tua jornada. O dia de amanhã pertence a Deus, e Ele, num piscar de olhos, muda tudo. Tudo que é forte tem o seu ponto fraco, e ninguém é perfeito. A depressão é o mal deste século, mas Deus cura as feridas mais profundas. Crianças, jovens, adultos e idosos, o adversário não importa com a carcaça, ele quer roubar o conteúdo. No ápice da sua dor, Cristo entrou em estado de hematidrose, ou seja, seu suor tornou-se em sangue. Isto é muito raro e está associado ao momento do ápice da tensão nervosa. Mas ele venceu e nós venceremos também. Não se desespere. Na hora certa, Deus colocará tudo no lugar certo. Clame a Deus. Peça que Ele o livre dos jogos mentais do seu inimigo. Ele quer dominar a nossa cabeça, pois depois de dominá-la, o resto do corpo é questão de tempo. Um abraço sincero, cheio de amor e uma saudação verdadeira liberta almas do inferno e tem salvado muitas vidas. Famílias inteiras sitiadas, almas presas nos laços da maldade, que pouco a pouco estão sendo destruídas pelo inimigo, que tem usado ferramentas como orgulho, a inveja, a solidão, o não arrependimento para a destruição. Mas eu creio que nesse breve texto inspirado por Deus, Ele nesse momento já está arrancando alguns da prisão psicológica e espiritual. Levanta-te, tu és um guerreiro, e guerreiro não pode parar. O assunto é profundo e delicado. Não julgue ninguém. Há um no céu maior que nos julga. Apenas ore, pois a oração sincera tem poder. Faça a sua parte como homem e Deus fará dele como Deus. Deus nos abençoe sempre. A tristeza profunda seca os ossos, mas na visão do profeta Ezequiel, o que eram ossos secos se tornaram um grande exército, cheios de vida e do Espírito de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Eis que sobre vós colocarei o meu Espírito e vivereis. Todo espírito maligno e desejo de morte sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja em nós a alegria de viver, para que em tudo somente Deus seja glorificado.